Alegrar então essa noite um pouquinho? Aleluia. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos no pé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Declare: não caminhamos e não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. Agora, com todo o fervor do seu coração, com toda a gratidão que você tem ao seu Pai, que nunca para e nunca parará, você vai declarar: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declara: a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno e nada não, e o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Declare isso essa noite. E não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé. Você tá o quê? Estamos de pé. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Nada vai, o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Levanta as mãos ao céu e declare: não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé.
estamos de pé. Aleluia, aleluia. Vai a igreja que está de pé aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Amém. A igreja não é a igreja Honra e Glória, não é a quadrangular, não é nenhuma igreja desse bairro. É a igreja de Jesus Cristo que um dia irá subir com Ele, amém? Então que essa noite você possa se alegrar mais uma vez e dizer que o nome dEle é Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Aumente o som da sua voz, declare. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Quantos se rendem? Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. E Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Oh! E Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai. Se você acredita nessa verdade, sai do chão, vai! Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Santo Senhor, aquele que morreu, foi dado como morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele é santo, ele é santo, ele é exaltado. Ele é o único Cordeiro de Leão. Adore o nome dele, adore o nome dele esta noite, pois ele é o único digno de ser exaltado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai ao Rei da Glória. Declare isso essa noite. Aleluia. Eu me rendo, vamos. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me vamos só, igreja, declarar. E Deus, Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus,
Aleluia. Feche seus olhos essa noite. Aleluia. Você já disse que você só está de pé pela fé que vem de Cristo. Você já declarou que Ele é Deus Emanuel, Deus conosco, El Shaddai, e Ele está dentro de ti. Vamos declarar agora que nós não olhamos mais para nada, ao não ser o Espírito Santo. Não há mais nada, nada mais nos satisfaz. Porque uma vez que fixamos os nossos olhos em Ti, Senhor, nada. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Você que queira ajoelhar, ajoelhe. Se quiser chorar, chore. Esse é o seu momento com o Eterno. Declare isso essa noite. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não E vi. eu estou aprendendo a Declare isso a estar Ele. cada dia mais satisfeito em Ti. Pois à medida que nos mergulhamos em Ti, Já me em que Te conheço mais. nada mais importa. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. E à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi.
beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Jesus, que eu ainda não vi. A beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Declare qual a beleza do seu Senhor. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Coloca a mão no seu coração, declare isso. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Deposite a sua Nada confiança. mais. Tudo é dele, tudo é dele. Além de ti, Nós só queremos, só quero a ti. pois nada mais queremos. Nada mais. Nada mais, nada Nada mais. A não mais. ser o Nada além Senhor. de ti. E uma vez, Só quero a ti. Isso, diga. E nada mais. Nós só queremos a ti. nada mais. A ti, a ti. Nada além de ti. Só quero, só quero. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare uma vez e outra vez. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Estão em ti. nada mais, Nada, 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 nada. uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare isso mais uma vez, uma vez. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você que ora em outras línguas, comece a declarar essas palavras que são palavras do Espírito. Nada, 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 nem o ouro, nem a prata. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.
de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Vou escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Nós precisamos tanto, Deus, distante de ti, Senhor. Eu sei viver, não posso viver, não vale a pena existir. Oh, escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Nós só queremos a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Nós só queremos a ti, Jesus. Nós só queremos a ti, Jesus. Sabe, amém? Você já entendeu que você só quer a Ele, que você só depende dEle. Mas saiba agora, no seu coração aí, no seu espírito, deixa o Espírito Santo te conduzir. Pense em alguém que ou está afastado ou que não conhece a Jesus. Alguém que você queria, a gente colocou uma palavra ali, depois iremos orar por isso. Continue com seus olhos fechados. Mas ali tem uma plaquinha, quem é que você queria que conhecesse a Jesus? E que não está aqui? Coloca isso no seu coração, coloca essa pessoa em oração agora. Ore pela vida dela. Seja um familiar, seja um amigo, seja um familiar distante, um amigo próximo, um familiar próximo. Sabe, a Bíblia fala, uma vez vereis a diferença daquele que serve e não serve a Deus. Agora coloca um questionamento na sua cabeça, por que que ele ainda não veio? Por que que essa pessoa ainda não veio? Qual que é a influência que eu tenho dado para ela? É essa pessoa, coloque ela no seu coração. Porque se Jesus voltasse agora, ela não estaria nos ares com você. É muito forte dizer isso. Mas se Jesus voltasse agora, você ia, mas ela não. Então ore para que Jesus dê mais um tempo para ela. E que ela venha se reconciliar, ou que ela venha se entregar aos pés dele. Porque toda a terra cantará o nome do Senhor e louvará o teu santo nome. Mas para isso você precisa pregar o ID. Você precisa ir pregar. Você precisa ir e abastecer esse mundo da unção que você carrega aqui dentro. Então, com seus olhos fechados, comece a declarar palavras de amor a essa pessoa. Comece a declarar palavras proféticas para essa pessoa. Em nome de Jesus. Ore aí no seu lugar, nós vamos orar daqui. Se quiser, estende a mão para onde essa direção essa pessoa está. E ore, apenas ore. Obrigado, Senhor, por todas as vidas serem alcançadas. Todas as vidas sendo alcançadas. Pois nós só queremos a Ti, mas nós queremos que os outros também só querem a Ti. Pois nada mais, Senhor, nós sabemos porque sabemos que nada nesse mundo é melhor do que a Sua presença, Papai. Nós só queremos, só quero a Ti, e nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além. Vamos declarar: Cristo é tudo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, preste atenção nisso que você está cantando. Cristo,
santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Se não fosse Tu, Jesus, nada seríamos. Pois no alto de um monte foi pregado para que hoje nós teremos vitória e graça em Ti. Uma graça que não nos pertence. Um fogo que não nos pertencia. Um fogo que antes ardia em um animal, que colocava em sacrifício um animal. Hoje esse fogo arde dentro de você. Sabe, eles colocavam em holocausto. Ali o animal, colocavam o animal em holocausto. E ele queimava, e ali eram as ofertas a Deus. Mas sabe, quando Jesus veio, Ele quebrou a velha aliança. Ele trouxe uma aliança em que você é o adorador, em que você é a chama que tem que continuar acesa nesse lugar. Então essa noite, faça o que o Espírito Santo quiser que você faça. Ore em outras línguas. Se mova no Espírito essa noite. Que essa chama nunca se apague, Jesus. Esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Aqui, tua voz me faz permanecer. O rio, como fogo líquido, queimando até você voltar. E esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Declare que esse fogo. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague, que esse fogo somente. Esse fogo não se apague, que esse fogo somente.
declarar com todas as participações. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Aleluia. Declare que esse fogo, e que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Deixa ele fluir. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Que esse fogo não se apague, que esse fogo só aumente. Aleluia. Vim dar só uns recadinhos rápidos antes da oferta. Pode se assentar. Bom, no dia 17 de março começamos o CTF. E você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. E o link para se inscrever está lá na bio do nosso Instagram. Dia 21 de março teremos o Let's Go. E se você quer fazer parte da nossa igreja, está visitando, gosta da nossa igreja, quer permanecer aqui, é só vir falar com alguém da gente aqui, que a gente vai inscrever vocês para o Let's Go, dia 21 de março. No dia 12 de abril, teremos o nosso primeiro batismo do ano. Amém. A gente está com uma campanha de Páscoa, por uma vida mais doce. A gente já está arrecadando algumas caixas de bombom, mas o melhor é arrecadar o máximo possível. Então pode trazer até no último domingo desse mês. Se você também não consegue comprar a caixa, mas quer ajudar de qualquer jeito, pode fazer um Pix para a igreja, escrevendo lá que é caixa de bombom ou por uma vida mais doce, que a gente compra lá. A gente quer arrecadar o máximo possível, a gente vai entregar numa comunidade aqui do bairro para as crianças, né? E agora a Duda vai ministrar a oferta. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos começar por dízimos e ofertas agora. Quem é que está lá na mídia? Nayara? Nayara, coloca para mim 1 Tessalonicenses 16 até o 18, por favor. Esqueci de dar o versículo inteiro. Amém. Aliás, vai em 2 Coríntios 9:7. É melhor. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Antes de falar um pouco mais sobre esse versículo, eu queria dar um testemunho, aliás, 2 testemunhos para vocês, que foi principalmente um que é da minha mãe, que quando não é pastora? Aquela mulher que minha mãe gosta, como que é o nome dela? Isso, a Rosana Lira, quando ela veio aqui, eu e minha mãe, nós tínhamos ofertado na vida dela, nós demos produtos da Mary Kay para ela, e ela falou para a gente que as vendas elas dobrariam. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando a gente estava fazendo os cálculos do que ela tinha vendido no mês passado, hoje, Hoje, dia 14. No dia 10, ela foi fazer o levantamento de quanto ela vendeu ainda esse mês. E ela já recebeu aquilo que ela já tinha feito, no total de vendas que ela tinha feito no ano passado, aliás, no mês passado, ela conseguiu já fazer nesse e ela já vai bater a meta que ela tem de R$6.000. E um outro testemunho que eu tenho é mais meu mesmo. Ninguém aqui sabe, mas eu montei um negócio meu. E
eu já fiz a minha primeira venda, então eu já tive uma oportunidade de abrir um negócio só meu. Inclusive, eu estou muito feliz com isso, porque eu já fiz a minha primeira venda, então eu estou muito grata de verdade por conta disso, porque eu já queria abrir o meu negócio e ouvindo as pregações que tem aqui, não só do pastor, mas das pessoas que veio aqui no HG Experience, fizeram com que a minha inspiração para eu abrir esse negócio realmente fazer dar certo. Então, deu certo exatamente por conta deles. Agora, a gente falando um pouco sobre esse versículo, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Deus ama por quem dá com alegria. E por que às vezes, a gente oferta alguma coisa com tristeza ou fala, ai, por que eu vou dar esse dinheiro? Ai, mas eu precisava desse dinheiro para alguma coisa. Gente, Deus ele pode fazer ainda mais. O que você tinha ainda, ele consegue ainda dobrar, triplicar, para você não passar necessidade. Aqui nessa igreja, nós cremos que se você oferta, se você dizima, você pode ter 10 vezes, 100 vezes mais do que você ofertou e dizimou. Então, isso que nós fazemos aqui, de ofertar, não é só dar o dinheiro para a igreja, porque a igreja ela não precisa do seu dinheiro, amém? Ela não precisa do seu dinheiro. O que a gente precisa são de pessoas com fome de Cristo que estejam aqui dispostas a ofertar o seu coração, ofertar tudo que ela tem dentro de você, sabe? Dentro de si. Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então, Ele não necessita do seu dinheiro. Amém? O pessoal está ali com os envelopes. Estou nervosa ainda, gente. Eles vão passar aí. Se vocês quiserem, tiverem interesse, por favor, ofertem na casa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia, amém. Se coloque de pé, pegue o seu envelope, oferte, dizime na casa do Senhor. Você que não é daqui, dizime na sua casa, amém? Vocês que nos visitam, você dizima na sua casa, mas que queira ofertar, que esteja no coração, como a Duda disse, com alegria, não com tristeza. E você que pegou seu envelope, daqui a pouco pode trazer quando a gente começar a cantar. E eu não quero ver ninguém parado, viu? Porque a gente está aqui debaixo do meu pé e a pessoa acha que o diabo está quase nela. Porque ela está assim, ó. Então, pelo amor de Deus, vamos dançar e se alegrar para o Senhor, amém? Aleluia. Vamos lá? Aleluia. Podem trazer os envelopes. Aleluia. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás debaixo do meu pé. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Mas eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Debaixo do meu pé, 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 Satanás debaixo do meu pé. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você pode crer, você pode crer. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Você
pode crer no que o Senhor já fez por mim. Curou, limpou, transformou minha vida, colocou meus pés na rocha firme. Você pode crer no que o Senhor já fez por mim. Agora você dança, vamos. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Uma vez. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Meu corpo está curado, minha mente está sarada. Eu fui salvo bem na hora. Eu vou louvar o seu nome. Nunca mais o mesmo serei. Venha louvá-lo. Veja o que Jesus fez. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, você chegou. Aleluia, pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Aleluia. Diga para o seu irmão aí do seu lado. Fala assim, meu irmão, esqueça tudo agora, pois eu vou ouvir a melhor parte. Aleluia, amém? Você está com expectativa essa noite? Confesso que eu estou um pouco nervoso. Aleluia. Mas amém, nós vamos seguir aqui. Amém, a nossa tradição. Então levante sua Bíblia ao céu, levante seu celular e declare, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diz, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Você crê nessa verdade? Amém? Então, antes de nós começarmos, queria fazer uma dinâmica aqui. Preciso de 2 voluntários. Só 2. Pronto, o Vitor e a Duda. Mas fiquem aqui embaixo que vai ser melhor para eles visualizarem vocês. Então, ó, virem para eles, virem para a igreja. Então, a gente vai entender o que é um protagonista e o que é o coadjuvante essa noite, amém? E nos jogos, eu vou explicar melhor. Então, o Vitor aqui, ele está com controle. Então, ele tem o controle sobre um determinado jogo. Então, tem um jogo, vocês aí que jogam, que entendem mais disso. Tem um jogo que você escolhe lá, que tem o pack de jogadores, amém? E você escolhe o jogador que você quer, ou o avatar que você quer, enfim. Mas tem aquele... a skin que você quer. Ou se tem aquele, vamos supor, aqueles jogos que o jogo é aleatório. Você já vai com aquele... Vou dar um exemplo aqui, eu não sei, fala um jogo aí que você vai e já vai uma coisa só. Você não escolhe skin, você não escolhe nada, você só joga. Como? Deus da guerra. É isso aí. Aí você vai e só tem um Deus da guerra, que é o Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Amém? Mas aí só tem aquele personagem. Enfim, agora nós vamos dar os 2 exemplos que eu quero que vocês entendam, que é o protagonista e o coadjuvante. O coadjuvante, na verdade, no game, ele é o NPC, né? Mais conhecido como NPC, que ele não faz nada. Então, o Vitor, ele é o jogador, ele tem o controle sobre o jogador principal. Mas você tem o controle sobre o NPC? Não, ele não tem o controle sobre o NPC, porque o NPC, ele é como que eu posso dizer? Um personagem não jogável, ninguém joga ele, essa é a tradução dele. E a Duda, ela vai agora interpretar os 2, ela vai interpretar o que é o coadjuvante e o que é o NPC. É a mesma coisa, o protagonista e o NPC. Então agora, Duda, o Vitor não está jogando, o Vitor está jogando, mas você não é. Vem outra pessoa aqui, por favor. Vem cá, Brian. Então, vamos supor aqui. Nesse caso aqui, o Brian, que é a skin, o Vitor escolheu a skin Brian, pronto. E aí o Vitor vai dar comandos para ele. Pula, salte, dá comandos aí para ele fazer. Aí. E a Duda é o personagem NPC. Faz o que o NPC faz.
Não, mas anda. Faça alguma coisa. Mas ninguém tem controle sobre a vida dela, amém? Ela está andando ali, mas só ela, ninguém tem controle sobre a vida dela, pois ela é um objeto, um personagem inanimado. Amém, Braia? Pode sentar. E aí, a Ana tá. A Ana, ó, confundi com a sua mãe. A Duda está aqui, mas agora o Vitor consegue controlar ela porque você escolheu a skin Duda. Em vez de escolher, você está escolhendo a skin Duda. Amém? Pode se assentar lá. Agora eu vou explicar o que eu queria dizer para vocês. E aqui o que acontece? Peraí, deixa eu só achar aqui. Aleluia. E aí eu já vou dizer o tema dessa noite. Eu queria dizer para vocês que não adianta você ser um protagonista aí no mundo, como no caso o Brian era e depois a Duda era. Não adianta você ter o controle nas suas mãos e querer fazer tudo que você bem entende. Quando você tem o controle, sim, mas você tem o controle no mundo espiritual. Amém? E o tema dessa noite é, na linguagem dos jovens, não adianta você ser um prota no mundo e ser um coadjuvante na vida espiritual. Amém? Então não adianta você ser um protagonista, você viver aí uma vida, vamos dizer, uma vida que você está aqui, mas você não está aqui. Uma vida que você vem para a igreja só para dizer que você está, mas no mundo espiritual você ser apenas um coadjuvante. Eu fui pesquisar o significado. Tira esse modo de pouca energia que ele está desligando sozinho e eu não sei tirar. E eu fui pesquisar o significado do NPC e é um personagem não jogável. É um personagem onde ele anda, onde ele está ali, mas ao mesmo tempo ele não está. E quantos nós, não aqui a gente só tem pessoas excelentes, mas a gente tem que trazer essa verdade, que trazer essa palavra para exortar, não só vocês, mas as pessoas que estão aí fora, os crentes que estão aí fora. E quantas vezes a gente está sendo crentes NPCs por aí, né? Vamos dizer assim, personagens inanimados de um jogo que o diabo controla. E não é assim. E a gente costuma dizer que Deus não está no controle, não. Ele já entregou o controle na sua mão. Agora basta você saber o que você vai fazer com ele, amém? Então essa noite você vai entender isso, que você não basta você ser um protagonista no mundo, amém? Você pode ter um valor aí fora, ser reconhecido pela sua voz, ser reconhecido por quem você é, mas nada adianta se você for um coadjuvante, se você for um NPC espiritual. Está aqui na igreja só andando, só rodando, só correndo, mas quando chega lá fora você está correndo atrás de coisas que não vêm de Deus. Amém? E com base nisso a gente vai entender mais sobre ser protagonista, sobre ser coadjuvante no espírito, como a gente disse na dinâmica. Mas primeiro eu queria ler o nosso tema base aqui do Light Up, que é Mateus 5, do 13 ao 16. Eu estou na versão NVI, Nai. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela. Crente tem que andar com Bíblia, amém? Aleluia. Aleluia. Do 13 até o 16. É NVI, né? Não, é NVT. Só para eles acompanharem certinho aqui, que eu vou ler aqui. Tem NVT aí? Essa mesmo. Aleluia. Então, o versículo 3 diz isso. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Vocês me respondam aí. Se o sal um dia perder o sabor, você está com sal e encher ele de água, você acha que ele vai voltar a ter o sabor quando ele enxugar? Não, né? Então vamos continuar na palavra. Será jogado fora e pisado pelos que o passam, pois já não serve mais para nada. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai, que estás no céu. Amém? Então, diga aí para o irmão que está do seu lado, você é luz do mundo e sal da terra. Diga mais uma vez, você é luz do mundo e sal da terra. Agora diga outra coisa, você não é um protagonista do inferno. Você é protagonista do reino dos céus. Aleluia, esse é o nosso tema, amém? Não adianta ser o prota no mundo e ser um coadjuvante no espírito. Quando eu vi a primeira vez essa palavra prota, eu falei, que Satanás é prota?
Falei, é a próstata, né? Mas não, irmãos. É a prota do prota que a Rebeca fala. A Rebeca e companhia. E é prota, eu fui pesquisar o significado e é protagonista. Amém? E é muito forte a gente entender essa verdade sobre você, sobre o protagonismo e o coadjuvante. Eu fui pesquisar e mais a gente está falando sobre, deu exemplo sobre os jogos, e é muito forte você pesquisar e você, claro, né, você ir com a mente renovada em Cristo. E Deus começou a me falar coisas lindas sobre você não ser um coadjuvante no reino, porque muitas pessoas, a gente pensa que não, mas muitas pessoas estão aqui por estar. E nós não podemos mais ficar assim. A gente tem que se levantar, nós jovens, aqui temos não só jovens, temos pessoas mais velhas, amém? Minha mãe está ali, linda. Ela nem ouviu o que eu falei. Mas vocês jovens, eu quero. Coitada. Mas eu quis exortar agora os jovens, vocês jovens, se levantam como uma geração diferente. Não seja uma geração que fica seguindo esses influenciadores lixo. Desculpa a palavra, mas é influenciadores lixo, influenciadores que não te influenciam em nada. Sabe, te influenciam aqui a ir para o inferno. Essa é a grande verdade. Mas enfim, vamos voltar para a palavra. Vamos ler aqui o versículo 13 mais uma vez. Coloca aqui, Nai, para a gente. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não servem mais para nada. Então, aqui na nossa igreja, você sabe que a gente acredita na palavra rema, amém? A gente tem o nosso centro de treinamento da fé, inclusive fazendo propaganda aqui, dia 17 de março, começa as aulas, se inscreva. Enfim, mas a gente acredita na palavra... Nossa, ficou grande, né? A gente acredita na palavra rema, a gente acredita na palavra da fé. O que é a palavra rema? É a palavra que a gente acredita na Bíblia. Mas a gente acredita na Bíblia, a gente vai a fundo. Porque às vezes as pessoas falam, você é só sal da terra, beleza. Então eu vou pegar o saleiro e vou começar a salgar as pessoas, igual salgar salada. Não, não é isso. Então tem um sentido por trás. E aí tem o hebraico, tem o grego, e é essas palavras que a gente estuda. Aqui na nossa igreja, tanto na igreja Verbo da Vida, todas as igrejas que acreditam na palavra rema, a gente acredita nisso, de ver o sentido por trás da palavra. Então, eu fui atrás do que significa a palavra sal. E no hebraico, a palavra sal significa a sua santidade. E no português, traduzindo, ele é um realçador de sabor. Então, quando você está lá na salada, né, você vai temperar a salada, ou seja o feijão, ou seja qualquer comida, você coloca o quê? O sal para temperar, como os outros temperos. Mas o que fortalece mais? O sal. Então, se você coloca pouco sal, fica o quê? Pouco sem gosto. Se você coloca muito sal, fica o quê? Então, é uma das coisas que o Senhor me falou, vamos colocar o tempero certo nas coisas. Sabe, vamos sair daí para fora e não sermos mais o crente que é chato ou o crente que é legal demais, porque acho que a Mércia uma vez aqui falou, é perigoso você ser o crente legal, viu? Você toma cuidado porque às vezes você é o crente legal demais e você está indo para o lado que não era para você ir. Então vamos tomar cuidado e salgar do jeito certo. Nem salgar de menos, nem salgar de mais. O que é salgar de menos? É você ir, vamos ali tomar uma cervejinha. Bora, irmão, estou dentro. O que é salgar demais? Eu não uso saia. Eu sou da Deus. Deus me livre, não posso falar isso. Está gravando. Misericórdia, não posso falar. Me perdoem, já vou ser cancelado na primeira palavra. Mas é sobre isso. Não é sobre nem salgar demais e nem salgar de menos. É sobre o seu tempero certo nas coisas. Esses dias, no domingo, eu fui almoçar na casa da irmã Neide, irmãos. Se ela te convidar, vá correndo. É uma comida maravilhosa. E sabe, é o tempero certo das coisas. É você não salgar demais, mas você não salgar de menos. Porque o que no hebraico diz? A sua santidade. O que Deus estava falando para mim? Toma cuidado para você não perder a sua santidade. Sabe, a pastora já falou aqui, o pastor já falou. Para você perder a sua salvação, você tem que ser, errado na história, viu? Já vou para você ir para Deus e falar, eu perdi minha salvação, você tem que ser muito fera mesmo. Então, para você perder a sua santidade é difícil, mas também está aí fora. Basta uma conversa, basta vocês ainda jovens, né, que a gente fala, basta uma conversa no Instagram, no WhatsApp, basta uma coisa para você perder sua santidade. E o que é a santidade? É o sabor da sua vida. É o mais de Deus, é o que você tem de melhor, é o sabor. O sal, ele é o que dá alimento. E no hebraico, quando você traduz, ele dá como santidade. Então, que você não perca o seu sabor, o seu sal nesta terra, que é você ser santo no Espírito, porque vocês sois santos, amém? Deus se fez pobre para você que você fosse rico, Ele se fez
Ele se colocou na pior situação, para que hoje você glorificasse a Ele com toda a glória e sentasse ao lado dele, à direita de Deus Pai com Ele. Então você não é o cavalo do bandido, o bicho do Jacó, você não é nada disso. Você é o santo junto com os santos, lá em cima. Porque eu vou falar, uma vez eu ouvi isso, o pastor Gustavo fala e eu vou falar para vocês. Porque filho de peixe é o quê? Não, de novo. Porque filho de peixe, filho de cachorro, filho de gato e filho de Deus, não tenha medo de falar, você é um Deus nessa terra. Amém? Deus te colocou plantado nessa geração. Você não é a mesma coisa que os outros. Você é sim um Deus nessa terra. Você, para quem precisa, você é um Deus. Para quem você está do seu lado, você é um Deus. Não que a pessoa vai glorificar, louvado seja o nome da Natasha, não. Mas ela vai saber que existe um Espírito Santo dentro de você que muda, que transforma, que liberta. E acessos são liberados quando você chega. Amém? E aí, você pode me falar assim, mas Davi, na minha escola só tem discussão sobre política, só tem que faz o L ou o B. Amém, irmãos? O seu governo é do céu. Não importa o 13, o 22, o 44, o 23, o que importa é que você vai ser salvo e morar na graça. Amém? Nós temos que fazer uma escolha política. Nós não somos contra em falar em política na igreja, porque tem que ser falado sim. Amém? Um político que prega que o aborto é sim, a gente fala não. Amém? Posso ser polêmico? Posso. Mas a gente prega sim a verdade. Amém? Mas não é para você discutir e às vezes você está na escola, na faculdade, seja onde for, e está essa discussão e você está lá discutindo. Irmão, deixa eles quebrar o pau para lá. Sabe? Você sabe da maior verdade, que é Cristo que habita dentro de você. Amém? Então deixa eles falar o que for. O seu governo é do céu. Amém? E pode ter, gente, macumbeiro, petista, bolsonarista, tudo que for de ruim, endemoniado, tudo que for de ruim na sua escola, ao seu redor, no seu trabalho, mas o Espírito Santo está dentro de você. E coisas serão mudadas quando a gente entender que o Espírito Santo que habita em nós, ele pode transformar não só a nós mesmo, porque nós precisamos de renovação todos os dias, amém? Mas nós precisamos renovar a outros. Então, quando você entender que a sua renovação ela vem do alto e não de um governo, quando a sua renovação ela vem de uma ideologia do céu, não de gênero, você vai entender que Deus é mais suficiente. E pessoas vão olhar para você e vão falar, olha, o Samuel, ele era lá, ele era jovem aprendiz, agora ele é o chefe dos chefes lá. Ele vai olhar assim, ó, o Gabriel vai falar, olha, morava lá na Taquandava, lá perto da Taquandava, agora tá morando lá no Brooklyn, lá no melhor bairro da cidade, que eu não sei qual é. Mas o melhor bairro, lá em Alphaville, ele está morando. Porque é isso que Deus faz. Coisas acessíveis estão disponíveis para nós. Amém? E eu queria ler, agora a gente vai falar um pouco sobre influência, depois a gente volta para cá. Mas vamos falar um pouco sobre influência. Deus me instruiu também eu falar disso. É uma coisa que corrompe muitos jovens. A gente está num culto de jovens e não é só para jovens, mas é para te instruir sobre isso. Abre lá em João 17. Aleluia. João 17. O 14, do versículo 14 até o 17. Aleluia. Aleluia. Eu queria que a gente lesse junto essa verdade, amém? Porque é um versículo muito forte, onde eu creio que vai edificar a sua vida. Versículo conhecido, onde fala que você não é desse mundo. Não que você seja um zumbi, mas você pertence a um reino celestial. Você não pertence a nenhum reino dessa terra. Então vamos ler juntos? Vocês vão conseguir ler aqui? Vamos lá. No 3. Não, é 17, 14, isso. 14 até o... Vamos ler tudo não, porque senão nós vamos cansar a voz. Espera aí. Vamos ler só o 14, depois eu continuo aqui. Para vocês entenderem essa verdade. Amém? Vamos lá, no 3. 3. Eu lhes dei a tua palavra. Aqui, a gente já volta para cá. Jesus estava dizendo o quê? Vocês não são do mundo. Ele estava dizendo para os discípulos, mas isso acaba para nós também. Então, nas primeiras igrejas, lá em João, ele já estava dizendo isso.
vós não sois do mundo. E a Bíblia é tão atual que ele não sabia que o mundo teria tanta influência dentro da igreja. Sabe, a igreja sendo influenciada cada vez mais para o mal, infelizmente. Não é por causa de uma cor de igreja, porque a gente tem a parede preta, a gente tem a luz moderna, a gente pisca quando o louvor é animado, mas não é sobre isso. É sobre a identidade das igrejas que estão se perdendo cada vez mais. É sobre a santidade, como a gente falou sobre o sal. É sobre o sal da terra que está perdendo cada vez mais o sabor. E é essa a palavra que Jesus fala. Vós não sois desse mundo, vós não pertencem a esse mundo. Então, é o que ele fala. E o mundo os odeia, não importa se o mundo te odeia, se a sua amiga te odeia, que era sua amiga, parou de ser sua amiga porque você se aproximou de Deus. Se a sua prima, que você era prima desde a infância, se afastou de você porque você não agora pertence mais a Deus do que a ela. Sabe, o mundo pode te odiar, mas há um Deus que morreu por você, para que hoje você reinasse com ele em glória, amém? E vamos continuar aqui, só coloca aqui, eu vou ler. Vou ler de novo no 14. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires desse mundo, mas que o projetas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagros na verdade, que é a tua palavra. Então, que cada vez mais, a gente venha cada vez mais se afundar nessa palavra. Sabe, como o louvor diz, se a graça é um oceano, nós estamos afogando. E se afogue nesse oceano, que é o reino do Espírito. Sabe, leia mais a palavra, tenha sede do Espírito. Porque a nossa geração, se é uma geração do avivamento, se é uma geração que vai mudar a história, você precisa mudar a respeito disso daqui, ó, que é a palavra do Senhor. Porque se você continuar, e olha, me dói no coração dizer isso, tantos TikToks aí que eu vejo. É triste, gente, é triste. Eu até anotei isso aqui. Eu anotei pessoas extremamente influenciadas. E assim, gente, não é a respeito delas, não é sobre elas, é sobre o que elas não carregam, que é o Espírito Santo. Então vamos tomar. Tem pessoas aqui que eu sigo, mas assim, não é essa aqui primeiro, eu não sigo, com certeza. Mas assim, não é para você. Você pode até seguir, mas cuidado com o conteúdo que você está adquirindo. Sabe, é muito forte. Em vez de você assistir essas pessoas que eu vou falar, assista pessoas de Deus, leiam uma pregação, leiam um livro sobre Deus, ali a gente tem a nossa história. Tantas preciosidades que a gente tem no Espírito, sabe? A gente está num mundo novo. Eu imagino que, antigamente, a minha mãe conta que antes você tinha que comprar o CD, era tudo mais difícil. Hoje em dia, você dá um clique, você tem na palma das suas mãos as duas ferramentas. Ou você pode decair, ou você pode avançar. Porque tantas coisas você pode fazer no celular, não é mesmo? Então, você pode ver... Vou falar, eu acho que se tem criança aqui, me perdoe, mas você pode ver um vídeo pornográfico, como você pode ver uma palavra que vai edificar a sua vida, sabe? Então, escolha bem o que você vai ver no seu celular. Eu anotei aqui, tome cuidado com essas pessoas, sabe? Não é atacando as pessoas, mas você que segue Virgínia, Antonella Braga, Liz Macedo, Júlia Pimentel, Edu Bex, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado, amém? Porque são pessoas assim... Eu sei, gente, eu sigo eles também. Algumas pessoas eu também sigo. É chocante. Mas, assim, vamos tomar cuidado. Porque aqui, teve uma época que, eu vou falar por mim, tava eu, a Nayara e a Rebeca fissurados na treta das três. Pelo amor de Deus, gente. Aí, a treta aqui que teve do diabo contra o Deus, ninguém quis saber. Amém? Mas a treta das meninas, tava eu e a Rebeca e a Nayara acompanhando todo tipo. Ah, agora a mãe da menina se pronunciou. A outra não deu. O que foi que ela não deu? Foi o Nuggets, não foi? A outra negou o nuggets para outra. Pelo amor de Deus, seu Deus é próspero, você é próspero, compra uma caixa de nuggets para você. Amém? Deus é o infinitamente mais na sua vida. Então, gente, não é atacando. Não é atacando as meninas, não é atacando as pessoas aqui. Mas é atacando o seu espírito nessa noite, para você se convencer que tudo você pode nele. Sim, você é o sal da terra. Mas cuidado, porque o sal ele pode perder o sabor aos poucos, consumindo coisa errada. Amém? Vamos nos santificar cada vez mais. Pois eu anotei aqui, ó, esse mundo já é do maligno. Vamos deixar tudo nos influenciar. E tem pessoas que vão ficando cada vez mais para trás, enquanto muitas estão avançando. E é muito forte você ver isso, porque quantas vezes a gente não vê o coleguinha do lado avançando, vê o irmão avançando, vê a pessoa da família avançando. Ah, mas ele comprou o carro, no caso de vocês, que né, é jovem ainda. Você, comprou um celular, comprou algo. Mas o que ele está fazendo para o reino dos céus? É só você olhar a fundo a vida dele. Quantos versículos ele está lendo no dia? Quantos livros ele leu no ano? Quantos livros, vê aí, quantos livros você leu nesse ano? Quantos livros você leu ano passado? Agora, vê lá no seu iPhone, quantas horas você ficou? Coloca um resumo lá, quantas horas você ficou? Amém? Então é sobre isso, é sobre a influência.
Se você diz tanto que você, falando agora para os light up, se você diz que você é light up, que você é luz do mundo e sal da terra, o que será que você está dando de testemunho lá fora? Sabe, vamos saber dosar. É o que eu falei, o sal, ele tem as duas vertentes. Ou ele salga demais, ou você salga de menos. O sal não, né, a gente, porque o sal ele é o ingrediente. Mas a gente tem o sabor que ou você salga demais, ou você salga de menos. É que nem esse copo, ou ele tá cheio demais, ou ele não tem nada. Por quê? Porque eu bebi. Mas aí você o que eu disse, saiba dosar, saiba dar o tempero certo. Como eu falei que no hebraico o sal significa santidade, vamos saber temperar a sua santidade. Não vamos ser aquela pessoa santa demais, que não gosta nem que olhe para ela, porque ela já se sente ofendida, porque ela é a estrela da manhã, a raiz de Davi. Mas também não seja aquela pessoa que é muito sem sal. Não que seja sem sal de arrogante, não. Que seja sem sal do Espírito, que seja sem o brilho do Espírito. Nós vamos falar também sobre a luz, mas falando sobre o sal. Sabe, o sal é muito forte dizer. Também sobre a luz é forte. Ele fala sobre a candeia. E depois a gente vai ver que a revelação de candeia, o que é uma candeia. Mas o sal eu acho ainda mais forte, porque é o que dá o sabor. A luz, ela ilumina. Ô, Nai, coloca aí no blackout. É a Nai que tá lá? Pronto, mudou, é o Brendo. Vocês estão enxergando alguma coisa? Só lá e eu, né? Amém? Só aqui e eu. Mas aí quando você enxerga tudo, essa é a revelação da palavra para você. Quando as coisas se acendem, Deus acende coisas em você. Quando você acende o Espírito, coisas são destravadas na sua vida, amém? Então, vamos cada vez mais salgar o mundo. Não salgar de menos, nem salgar muito a mais. Não deixa salgado e nem sem tempero. Deixa no ponto certo. E nem a comida da irmã Neide, que é maravilhosa. Eu só lembro dessa comida, gente. Já quero o próximo almoço. Me convida. Todo mundo vai querer agora experimentar dessa comida. Aleluia. E amém. Falando sobre significado, daqui a pouco a gente vai entrar. Daqui a pouco a gente vai entrar mais sobre o outro versículo lá de Mateus 5. Mas ainda falando sobre influência, a gente, como eu disse, a gente busca muitos significados da palavra. Então, não é que aquele versículo fala que você vai salgar o mundo que fica só naquilo. Tem muitas coisas por trás, né? E aqui, a respeito da influência também. E a Bíblia fala, né, sobre você ser influente, sobre você não ser do mundo. E essa palavra influência, fui pesquisar o significado dela, e aí eu fui destrinchando, né? Coloquei elas em vogais. E aí eu até pesquisei aqui. O prefixo in, agora falando da língua portuguesa, o prefixo in traz a ideia de dentro, e fluência vem de fluir. Então vou repetir. O prefixo in traz a ideia de dentro, dentro de você. E a fluência é de fluir, fluir o que for. E aí vem a palavra influência. E aí eu te deixo a pergunta, o que tem fluído dentro de você? Sabe, se in é dentro, influência é o que flui, o que tem fluído dentro do seu espírito, dentro da sua alma? Sabe, como eu disse, daqui a pouco podem trazer o que a gente ora. Antes da gente levantar pelos nomes que eu coloquei lá fora, eu não, né? A gente escreveu. Depois pega para mim lá, Rebeca, o cestinho para a gente orar. Já pega, já deixa aqui. Depois a gente vai orar. Como eu disse na hora do louvor, pense em pessoas aí que estão afastadas ou que não conhecem a Deus. Saiba que se Jesus voltar hoje, ela não vai com você para o céu. E pense nessas pessoas. Não pense só no que Deus tem te oferecer. Amém. Deus tem coisas grandes. Deus tem acessos maravilhosos, coisas extraordinárias para você. Isso a gente sabe, a gente escuta todos os dias aqui, pois a gente ama essa verdade. Mas a verdade também é que o reino dos céus está próximo. Que a vinda do Senhor está próxima. E que tem pessoas do nosso lado que não vão subir. Essa é uma grande verdade também. E que essa noite você possa colocar essa fluência que existe dentro de você e inundar o Espírito para as outras pessoas. Amém? E não fique só aqui, que você não seja, como a gente fez a demonstração, que a gente não seja só... Pode colocar aqui, ó, que depois a gente vai orar. Pode pôr aqui, Rebeca. Depois a gente vai orar por essas pessoas. Não é que né, a gente estava falando, não é só sobre você ser um personagem NPC. Não seja um NPC espiritual. Não venha para a igreja, pule, dance. Você pode até correr, até cair no chão. Mas aí quando sai aí fora, você tem o controle totalmente nas mãos de Satanás. Amém? Tenha uma vida completamente no Espírito, pois mais o Senhor fará sobre ti, amém? E, aleluia, deixa eu só ver onde eu parei. E uma coisa aqui que Deus me fez lembrar, eu até anotei para eu não esquecer, é que pessoas, quando elas chegavam perto de mim, isso eu falo na época da escola, que graças a Deus eu terminei, mas quando eu falo na época da escola, pessoas
na escola e eles só falam maravilhas, né? Não tem palavrão, não tem nada disso, né? Mas muitas pessoas, assim, próximas de mim, quando chegavam perto, isso serve para os adultos também no ambiente de trabalho, na faculdade, elas param de falar palavrão quando ela chega perto de você. Isso é o que um sal da terra e uma luz do mundo faz. Ah, ela xingou, falou um tipo de palavrão, um tipo de pornografia. Desculpa, o Davi está aqui, ele não pode ouvir essas coisas, não. No trabalho mesmo, quantas coisas eles falam? Gente, eu vou te falar, uma raça ruim, desculpa quem é aqui, mas peão de obra, eu vou te dizer, eles não são fáceis. Eles não são nada fáceis. Mas assim, eles falam coisas assim absurdas. Absurdas assim que eu fico ouvindo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como diz eles, que diabo é isso? Eu nunca ouço isso. Mas é porque é outra realidade. Eles vêm do Nordeste, eles vêm do Norte, então são outro linguajar, são outro tipo de coisa. Então a maioria a gente sabe que da obra vem de outros estados para trabalhar. Sabe, muitas vezes eles falam coisas assim, aí tem eu e o outro colega meu que chega, que ele também é cristão, vai falar, calma, os pastores chegaram. Vamos parar com isso. Mas não é sobre os pastores, é sobre a unção que você carrega. Amém? Não que eu seja melhor que eles, melhor do que ninguém, mas você tem essa autoridade de expulsar o capeta de perto de você. E se vir alguém falar qualquer coisa, ele vai dizer, epa, não, aqui eu não posso tocar, porque aqui tem um ungido do Senhor. Amém? Aqui tem alguém que é sal da terra, que é a luz do mundo, que entendeu que não é o coadjuvante no Espírito, mas que é um protagonista e que está levando o evangelho acima de tudo. Amém? Então vamos voltar lá para Mateus de novo. Aleluia. Volta lá para Mateus, agora o versículo 14. Nós já lemos, mas vamos voltar de novo. Aleluia. Mateus 5, 14. Vamos ler agora. Vocês são luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Vou ler novamente. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Então, uma cidade, quando a gente vai para a Baixada, eu que morava na praia, barulho horrível. Mas quando eu morava na praia, a gente ia descer a serra e a gente via só aquelas luzinhas lá de baixo. E sabe, Deus me falava que esse é o tempo de pessoas de longe ver que você é um cristão. Amém? E pessoas de longe, como a gente vê aquela cidadezinha bem pequenininha lá embaixo ou lá no alto, quando você está descendo a serra. É tempo de pessoas, mesmo sem chegar perto de você, ela vai entender que você é um cristão e que você tem um propósito grande nessa terra. Então vamos iluminar da maneira certa. Agora nós vamos sair um pouco do sal, entrar um pouco da iluminação do Espírito. Sabe, ilumine esse mundo. O mundo já é tão triste, o mundo já é tantas coisas, tantas desgraças acontecendo, tantas guerras acontecendo. Isso é cumprimento da palavra, amém? É cumprimento da palavra. Tantos textos falam que nos finais dos tempos, pessoas irão entrar em conflito, sabe? Israel, família contra família, irmão contra irmão, pai contra pai, filho contra filho. É coisa horrível, sabe? Pai contra filho, a família contra a própria família. Sabe lá, eu não sei o país que é muçulmano, mas eu sei que, vamos falar assim, o muçulmano e Israel, sabe? Vem de uma origem irmã, e é isso que a palavra nos diz. Mas um dia eles erraram. E que nós não cometemos o mesmo erro, que a gente venha iluminar por onde a gente passa. E viemos iluminar da maneira certa. Porque não adianta você deixar sua marca, mas deixar a marca do crente que fala palavrão, deixar a marca do crente que ouve música do mundo, que pôs aquele trem na boca, aquele narguilé que é horrível, nós sabemos. Amém? Bebe com todo tipo de substâncias erradas. Então deixa a sua imagem do jeito certo. Amém? Como eu vi, eu vou falar que eu anotei, eu tinha esquecido de falar, mas eu lembrei agora. Eu até falei para a Natasha que eu ia dizer sobre isso, que Deus me inspirou para falar. E sabe, as pessoas jovenzinhos colocam lá, eu sinto a falta de você, me sinto só, e aí? Você sente falta de quem, em nome de Jesus? Se você tem 12 anos, aí você deve... Não é? Acho que você deve sentir falta. Você deve sentir falta de Jesus, né? Que uma vez veio, morreu por você, ressuscitou, aleluia. Então, acho que é essa pessoa que se sente falta. É isso, da cinta que não voa ainda na sua cabeça, no chinelo que ainda não acertou no seu olho. Então, tome cuidado com o que vocês postam, porque eu estou de olho em tudo. E os pastores também.
Tomem cuidado no que vocês postam. Amém? E não me bloqueia, não, porque eu crio um Instagram fake, eu também sou jovem, eu sou inteligente. Eu crio um Instagram fake e eu procuro vocês. Eu ainda mando mensagem, oi gatinha, pra falar com vocês. Eu sou esperto, vai achando que eu sou besta. Não, não me engane não, viu? Aleluia, mas amém, influencie da maneira certa, gente. Ilumine da maneira certa, pois Deus nos chamou. O que está escrito aí nas costas dos jovens? Leia aqui para mim. Vou virar e vocês leem. É isso. Aonde falta o sabor, você é o sal que tempera. Aonde falta a luz, você é a luz que ilumina o lugar. Amém? Nós vamos entrar agora onde fala sobre a candeia. É uma parte muito forte que é o versículo 15. Mas eu não poderia não ler o versículo 14. E, sabe, não fique como uma estátua espiritual. Não fique como alguém que não ilumina nada. Ilumine alguma coisa. A não ser que seja um amigo da escola, um primo, mas ilumine alguém. Salve a vida de alguém. Pois um dia você foi iluminado por alguém, amém? Um dia alguém esteve de joelhos por você. Interceda pelas pessoas, amém? Com base nisso, antes da gente começar, vamos orar por essas pessoas que vocês colocarem aqui. Eu creio que depois a gente vai colocar lá de novo. Você que não viu, lá tem uma plaquinha escrita assim. Está escrito lá na placa, Duda? Esqueci? Todo mundo esqueceu. Como é que tem que estar escrito? Acho que é uma pessoa que não conheça, que você queira que conheça Jesus, escreva o nome. Então, pode ser pessoas que estejam afastadas, pessoas que ainda não sirvam a Deus e estão aqui dentro, sabe? E essas pessoas são vidas que não estão em Deus. Como eu disse, se nós subíssemos hoje, claro que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quem é que vai ser salvo, a gente não sabe quem é. Eu sei que eu vou, amém? Você também vai ser salvo? Amém? Mas, essas pessoas aqui, elas vão ficar. Vamos orar pela vida delas para que no próximo culto ela possa estar aqui. Amém? E se ela é uma pessoa de longe que não possa congregar aqui, evangelize ela. Não adianta você colocar o nome dela aqui e você não fazer nada por ela. Vamos orar por essas pessoas. No final você coloque também lá fora mais nomes. E eu creio que essas pessoas serão inundadas do poder de Deus, aonde elas estiverem. Amém? Então estenda suas mãos para cá antes de dizer, vamos orar por essas pessoas. Ore aí do seu lugar, eu vou orar aqui também, mas comece aí. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida de pessoa que está aqui, Senhor. Senhor, eu não coloquei, mas eu oro, Deus, por cada familiar meu. O Senhor conhece o nome, sobrenome e RG, eu não preciso dizer. Mas o Senhor bem conhece, o Senhor bem sabe os planos que você tem para eles. Então, a cada nome, Senhor, que o Senhor sabe que está no meu coração, eu puxo de volta e eu tiro as mãos do Satanás, agora da minha família, em nome de Jesus. Em todos os lados, Senhor, em todas as minhas famílias, de todas as vertentes, eu tiro as mãos do Satanás agora e chamo elas para o reino do Espírito. O tocante do Senhor indo agora de encontro à vida delas. E dessas pessoas aqui também. Em nome de Jesus, inunda a vida delas do Espírito, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ouvir notícia dessas pessoas virem ao culto. Amém? E vamos ler lá só mais uma vez o versículo 14 para a gente já ir para o 15. Vocês são luz do mundo, isso no 14. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la num cesto. Não, esse já é o 15. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Então, no versículo 15, eu pensava que era essa versão. Eu acho que eu vi, coloca a NVI. Eu pesquisei outra coisa. NVI, por favor, né? O 15. Em alguma versão, depois você vê se você acha, né, que fala sobre a candeia. Ela fala como uma candeia que ilumina, em vez de falar lâmpada, aqui, ó, candeia. Então volta no 14 para a gente ler de novo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, o 15. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e ilumina a todos que se encontram na casa. Eu fui pesquisar o significado, eu não sei porque eu li essa versão, Deus que me inspirou, porque a minha é NVT, e aí acho que eu pesquisei no celular, NVI, e Deus me inspirou a eu procurar o que significava candeia. Porque em outros falam luz, falam lâmpada, falam todas as palavras que refletem a luz, né, a iluminar. Mas aqui fala candeia. E aí eu fui pesquisar o significado de candeia. E Deus sempre ele é muito específico, amém? Ele nunca coloca uma palavra à toa, ele nunca coloca nada à toa. Mesmo que
existem várias versões diferentes, Deus é específico no que ele precisa falar para nós. E o significado de candeia, aí fala assim, a candeia é uma lamparina pequena que utiliza óleo e pavio para produzir luz. Olha que coisa impressionante. E duas coisas me chamaram a atenção aqui. E aí eu até coloquei aqui que a candeia, ela é uma lamparina pequena que utiliza óleo e um pavio, claro, e você coloca o óleo para produzir luz. E sabe, Deus estava me inspirando quando eu estava preparando. E se uma candeia, que é uma pequena lamparina, usa um óleo comum para se acender, imagina você, que é uma pessoa grande em Deus e que é encharcada do óleo da unção. Quantas coisas grandiosas você não pode? Amém? Então, quantas coisas você não pode acessar? Quando nós estamos no ano do acesso, então quantas coisas você não pode acessar? Quantas coisas você não pode adquirir? Quantas coisas você não pode? Quantos lugares inacessíveis você pode acessar? Porque você é uma candeia do Espírito. Você não é uma lamparina pequena, não. Você é uma grande lamparina na mão do oleiro. Amém? Ele grandes coisas pode fazer quando você entender que você é uma candeia na mão dele. Amém? Então que essa noite, irmão, você saia daqui sabendo que você, além de ser sal da terra, além de ser um protagonista no mundo espiritual, não coadjuvante, nós não queremos mais isso, mas você é a luz que ilumina as trevas, porque fala que até a tristeza salta de alegria na presença dos filhos do Senhor. Então, que essa noite você saia daqui saltitando, pulando, iluminado pela palavra de Deus. Amém? Para a gente acabar, vamos ler o último versículo. A banda pode vir em nome de Jesus. Aleluia. O último versículo aqui, a gente já leu, mas eu vou ler de novo. Então, lá em Mateus 5,16, no 16, da mesma forma, suas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Então, da mesma forma, suas obras podem brilhar, devem brilhar, para que todos as vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Coloque de pé essa noite. Aleluia. Aleluia. Você também é linda. Camela de véia. Amém? Pode tirar aqui. Deixa eu só beber água. Aleluia. Então, aqui no último versículo, deixa lá no último versículo, Nai, por favor, no 16. Isso. Então, aqui da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos a vejam e louvem a seu Pai que está no céu. Então, nessa noite, você foi edificado? Mas amém? Além de você entender que você não é um NPC espiritual, você não é, você é grande em Deus. Você é um protagonista do reino dos céus. Amém? Você está sentado em lugares altos com Deus. Você é luz do mundo, sal da terra. Mas além disso, seja grato a Deus. Amém? Seja grato por tudo aquilo que Ele um dia fez, por tudo aquilo que Ele faz por você. Pois aqui fala, glorifiquem as suas obras a Deus. Então seja ela pequena, seja ela grande, seja tudo que você for fazer, levante suas mãos aos céus e glorifiquem ao Pai. Ao Pai que está no céu. Como aqui no versículo 16 diz, amém? Vamos louvar essa noite. Você que ora em outras línguas, edifica a si mesmo, sabe? Enche essa casa de adoração. Amém? Cadê o... Aleluia, cadê o pessoal? Aleluia. Obrigado, pode deixar as luzes bem baixinhas, bem baixinhas. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Nós te convidamos, Jesus. O Senhor já está aqui, mas mais uma vez se faça presente, Pai, para que nós possamos iluminar mais uma vez, Senhor, ser o sal dessa terra, Jesus. Uma glória está caindo sobre você agora. Uma glória que é do alto, que é divina, está caindo sobre você. Feche seus olhos. Louve esse louvor com grande temor no coração. Santo, 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 Ouço um barulho diferente. É como um vento
Amém. Você que é jovem, você que ouviu essa palavra aqui e precisa ser esticado na fé, eu queria te convidar você a vir aqui na frente. Você que está nesse estado, mas você viu que você precisa se estender mais, que o raso já não te cabe mais. Ainda não é o apelo, amém? Mas você que ainda sente que está no raso, que precisa subir o nível, amém? Você pode vir até aqui na frente. Ou você que não é jovem e deseja também, pode vir aqui na frente. Nós vamos continuar cantando, amém? Você pode vir até aqui na frente. O raso já não te serve mais, amém? Você foi chamado para salgar e iluminar esse mundo. Então, se você acredita nessa verdade, vem até aqui na frente. Vamos orar pela sua vida. Vamos continuar? Aleluia. Tu és santo, Deus. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, mais uma vez, acende outra vez tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, a nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim e me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Feche seus olhos nesse momento. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Eu queria chamar os jovens. Meu coração pulsa que nós precisamos fazer isso. Eu queria chamar os jovens aqui na frente, pra gente impor as mãos sobre vocês. Amém? Podem vir, quem nos visita também, que se sentir à vontade. Pode vir aqui na frente. Amém? Aleluia. Pedir pro pastor me ajudar. Aleluia. Amém? Podemos? Aleluia. Os que são meus, ajeitam a fila e depois a gente põe as mãos sobre vocês, amém? Mas vamos impor as mãos sobre os visitantes e depois sobre vocês. Ajeitam a fila, me ajudam e aí depois vocês. Aleluia. Podem vir aqui até a frente aqui, ó. Pode vir mais pra frente. Aleluia. Vocês que estão no seu lugar, orem em línguas, orem em outras línguas, edifica-se a si mesmo. Glória candarabaxê, tererere, ba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 b
Shoder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 
Mas o Senhor fará, mas o Senhor fará, mas o Senhor fará, mas o Senhor fará. Ele diz, filha, mas Ele fará, mas Ele fará.
Grandes são as promessas do Mestre a ti. Você sabe disso, filha. Não esconda, não. Não, 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 não. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, fogo Em teus olhos
nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai tua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer.
que Ele quer. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me Céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Pra isso essa noite. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele te ama. Ele te amou. Levante suas mãos aos céus essa hora. Pai, obrigado. Obrigado por esse momento, obrigado por esse culto. Obrigado por cada jovem, obrigado por cada resposta, obrigado por cada confirmação. Eu sei que cada um aqui, Pai, que recebeu oração ou que recebeu a sua palavra, Pai, nada foi em vão. Nós sabemos que sairemos daqui sabendo que nós somos em Deus e sabemos que não somos um coadjuvante no Espírito, não. Nós viemos para a igreja, sim, pulamos, rodamos e corremos, mas lá fora nós somos mais cheios, porque não para aqui, vai além de nós, vai além de quatro paredes, vai além de ti, Pai, vai mais do que aqui, porque tudo é sobre ti, tudo é para ti. Obrigado por esse momento, Senhor, nos leve em paz e em segurança, nos dê um domingo extraordinário, em nome de Jesus. Gente, obrigado a todos os que nos visitam, vão em paz e muito obrigado pela visita. Amamos vocês e até o próximo culto Light Up. Aleluia!
Pessoal do louvor, por favor, vamos limpar a igreja, por favor. Se sua esposa faz parte do louvor, o esposo ajuda. Se o esposo faz parte do louvor, a esposa ajuda. Vamos rapidinho, pessoal, vem.